Graça e paz, Deus abençoe a todos e todas. Nós estamos em mais uma live, ok? Começando agora. Nós estamos no 53º dia, 53 dias de plano de leitura cronológico da Bíblia. E hoje nós estaremos lendo Números, estamos no livro de Números, do capítulo 18 ao capítulo 20, ok? Mas hoje também, terminando essa live aqui, nós vamos ter uma live de intercessão para a gente clamar ao Senhor por causa dessas chuvas, clamar ao Senhor por aqueles que perderam tudo, nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus. Hoje foi um dia, aliás, da madrugada, né, de ontem para hoje, um dia bem pesado, bem difícil mesmo, né, de ataque espiritual, de resistência das trevas. Então o Senhor deu esse comando para a gente hoje levantar esse clamor, tá bom? Então sejam bem-vindos, amém? Aqueles que estão chegando aí, que Deus possa abençoar. Estamos aqui com a irmã Selma Afonso, Valéria Lima, Ana Patrícia, né, o Gibson, quem mais aqui? A Neidimar, amém? Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês, tá bom? Então vamos entrando para a gente dar início à nossa live, porque hoje, terminando aqui a live, eu imediatamente já vou estar entrando, tá? Com o clamor. Então nós vamos terminar hoje, tá? E aí eu dou sequência ao clamor que nós vamos estar fazendo. Já está divulgado nos grupos, já tá divulgado aí entre o distrito e entre os SDs também, tá bom? Nosso bispo está consciente do que nós vamos fazer, tá bom? Então vamos entrando, tá, gente? A paz do Senhor a todos e todas. Vai botando aí o seu like, vai botando o seu a paz do Senhor, né? A nossa irmã Neide, Heloísa, Célia, Graça, Fernanda Dias, né? Que Deus abençoe a todos e todas. Alessandra Lemos. A gente está vivendo dias difíceis, gente. Tempo de muita vigilância, né? Jorginete Bento, a paz do Senhor. Deus nos abençoe. Nós não vamos demorar muito, não, tá? Para que a gente possa, à meia-noite, né, estar levantando um clamor, tá bom? Marlene Lopes, Deus esteja abençoando. A gente ficou muito preocupado, né, com tudo que aconteceu ontem, com as chuvas, né? Ruas inteiras, né, alagadas, ruas que desceram pedras, pedregulhos, né, que veio das encostas, dos morros, desmoronamento. O bairro de Nova Iguaçu muito afetado, gente, né? Eu perguntei aqui no grupo do Ministério, né, de Apoio Episcopal, e a gente viu aqui, né, que distrito de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, o distrito de Valença, né, e somente uma igreja do distrito de Xerém foram muito afetados, né? Então, claro, a gente sabe que o inimigo está furioso, o inimigo não quer pessoas, né, orando e se levantando contra ele, mas enquanto formos à igreja do Senhor e estivermos aqui, nós não vamos nos conformar com esse século. Amém? Deus abençoe Débora, Arlete, Deusiene. Graças a Deus, a irmã Deusiene, seu esposo Cláudio, seus filhos chegaram, né, em paz e em segurança, mais de 1h da manhã, mas chegaram, né? Sônia dos Anjos, Sônia Pimentel, né, nosso amigo, né, e pastor Antônio Carlos, teve que dormir na casa, né, de membros da igreja, né? Mas graças a Deus, também hoje chegou bem na sua casa, né? Regina Brum. Gente, Deus abençoe leigos, pastores, todos que estão entendendo que esse tempo de leitura é tempo de crescimento, né? É tempo de aprendizado. E nada vai nos intimidar não, tá, gente? Nós vamos seguir firme no nosso propósito, tá? Isabel Rosa, Catarina, Regina Paixão, Radassa Souza, Deus abençoe, Sueli Martins, a paz do Senhor, Moacir Rodrigues, né? Deus abençoe cada um que tem sido aí fiel, nesse mantido fiel, né, na leitura da palavra. Algumas pessoas não conseguem esperar nesse horário, né, tarde, né? A Deus, ele está dizendo que foi difícil chegar, mas Deus guardou, guiou e deu livramento.
Foi mesmo, né? Vimos isso o tempo todo que a gente estava monitorando aí vocês, né? Amém. Olha, gente, a obra em Jardim Paraíso 1, que era um sonho, fazer o banheiro dos homens, finalizou hoje. Bendito seja o nome do Senhor, né? E a casa, tem uma casa anexa que estava muito abandonada, precisando urgente de obra, está em obra, né? É só acreditar que o milagre acontece, né? Helena Dilson, Ana Virgínia, né? Ranúzia, Coronel Santana, Deus abençoe. Wanda Salete, Deus abençoe. Vamos lá então, gente, vamos começar? Amém? Então vamos orar primeiro, claro, né? Tudo que a gente faz, até porque a gente disse, mas ler a Bíblia é a vontade de Deus, mas tudo que a gente faz, a gente precisa fazer debaixo da vontade do Senhor, tá bom? Valberli está aqui conosco, Giselda, Silvino, bem-vindos. Oremos então ao Senhor. Carol Gouveia chegou aqui também, né? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de ler a palavra e como estamos aprendendo, Senhor. Por isso que não seja eu, mas o teu Espírito guiando a leitura, Senhor Deus, todas as intervenções, Senhor, para ensinar, para fazer discernir, que o Senhor abençoe. E abençoa a cada ouvinte, a cada um que está, Senhor, buscando esse conhecimento de Deus. Que todos sejam os que são daqui, Senhor, desse distrito, de outros distritos, de outras denominações, que a tua mão esteja sobre todos e que a tua mão possa abençoar. Eu rogo, Senhor, por esse tempo de leitura e peço que seja debaixo da tua bênção. Em nome de Jesus, amém e amém. A Regina Brum está dizendo aqui que em Bandeirante várias pessoas tiveram suas casas invadidas pelas águas, né? Mas claro, Deus sempre vai dar graça para a gente recomeçar, né? Pastor Israel também teve a casa, né, invadida pelas águas. Houve pessoas que teve a casa invadida até a altura do vaso sanitário, gente, para você ver a altura de uma cadeira, né? Mas a mão do Senhor está conosco para nos dar a vitória. Demônio nenhum, né, vai destruir o povo de Deus. Amém? Então vamos lá. Hoje estamos lendo do capítulo 18 até o 20, ok? Então, se você quiser acompanhar aí, você acompanha pela sua Bíblia ou pelo seu celular, mas você prestando atenção, Deus também vai te abençoar. Bem-vinda, Ione, Deus abençoe. Amém? Então vamos lá. Capítulo 18, verso 1. O Senhor disse a Arão: você, os seus filhos, a casa de seu pai, levarão sobre si a iniquidade com relação ao santuário, quer dizer, com relação à casa de Deus, que era o tabernáculo. Você e seus filhos levarão sobre si a iniquidade com relação ao sacerdócio, né? Não é só cobrar, né, dos membros a santidade. Os pastores, né, os que ministram para o Senhor, na casa do Senhor, tem que ter uma santidade, né, vamos dizer assim, redobrada. Ao que mais é dado, mais é cobrado, né? E aí no verso 2 diz assim: traga também os seus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de seu pai, para que se ajuntem a você e o sirvam. E quando você e seus filhos estiverem diante da tenda do testemunho, eles farão o serviço que devem prestar a você e à tenda, mas não deverão se aproximar dos utensílios do santuário, nem do altar, para que não sejam mortos, nem eles, nem vocês e nem vocês. Eles se ajuntarão a você e farão todo o serviço da tenda do encontro. O estranho, porém, não deverá se aproximar de vocês. Portanto, vocês farão o serviço do santuário e do altar, para que não haja outra vez a ira contra os filhos de Israel. Eis que eu tomei os irmãos de vocês, os levitas, do meio dos filhos de Israel, e eles são dados a vocês como dádivas ao Senhor, para servirem na tenda do encontro.
mas vocês e os seus filhos atenderão ao seu sacerdócio em tudo que diz respeito ao altar. Este é o serviço de vocês. Eu lhes dou o seu ofício sacerdotal como dádiva. Porém, o estranho que se aproximar será morto. O Senhor disse a Arão: eis que eu dei a você o que foi separado das minhas ofertas. Todas as coisas consagradas dos filhos de Israel, dei-as por direito perpétuo, como porção a você e aos seus filhos. Deus está literalmente dizendo a Arão e a seus filhos, a casa de Arão, que eles recebem diretamente de Deus. Aquilo que é de Deus é compartilhado com eles, né? Então, eles não têm que ficar de olho em nada que os outros recebem. Porque os outros recebem, né, do que plantam, do que colhem. Os outros recebem daquilo que tem e se multiplica, mas eles não. Eles recebem direto do Altíssimo, direto do que é de Deus. E aí o 9 diz: das coisas santíssimas que não forem queimadas, isso será seu. Todas as ofertas deles, com todas as ofertas de cereais, com todas as ofertas pelo pecado e com todas as ofertas pela culpa, que eles me apresentarem, serão coisas santíssimas para você e para seus filhos. Você deve comer essas coisas num lugar santíssimo. Todos os homens poderão comer, e isso será algo santo para você. Também isso será seu, a oferta das dádivas que eles trouxerem, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel, as quais dou a você e a seus filhos e às suas filhas por direito perpétuo. Todos os da sua casa que estiverem puros poderão comer dessas coisas. Todo o melhor do azeite, do vinho, dos cereais, as primícias que eles derem ao Senhor, eu dei a você. Gente, ganhar direto de Deus, né? Daquilo que é dado a Deus, essa família tinha o direito perpétuo. Meu Deus, é como o primogênito, né, que tinha a porção dobrada. Como Arão, né, era ali o ombro do lado direito de Moisés, Deus deu a ele o privilégio do sacerdócio e também de ser sustentado com o melhor que era colocado diante de Deus, né? Então vamos lá. 13. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra, que eles trouxerem ao Senhor, serão de você. Todos os da sua casa que estiverem puros poderão comer dessas coisas. Tudo o que em Israel tiver sido consagrado por completo a Deus, será seu. É de Deus, e ele está partilhando com o sacerdote Arão e sua casa. Para você ver o privilégio de quem é pastor, de quem é pastora. Por isso que não dá, né, gente? Para pastor e pastora viver murmurando. Porque quem nos sustenta é o Altíssimo, é o próprio Deus que nos sustenta. Todo primeiro filho que nascer, tanto de homens como de animais, que os filhos de Israel trouxerem ao Senhor, será seu. Porém, os primogênitos dos homens você deve resgatar. E o mesmo vale para os primogênitos dos animais impuros. O resgate será feito quando tiverem 1 mês de idade e será segundo esta avaliação. Por 60 gramas de prata, segundo o peso padrão do santuário, que é 12 gramas. Mas o primogênito do gado, o primogênito de ovelhas ou o primogênito de cabra, você não deve resgatar, são santos. Você aspergirá o sangue deles sobre o altar, e a essa gordura você queimará em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. A carne deles será sua, assim como será seu o peito movido e a coxa direita, quer dizer, parte nobre, né, do animal. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor, eu dou a você, aos seus filhos, às suas filhas, por direito perpétuo. Esta é uma aliança perpétua de sal diante do Senhor para você e para a sua descendência. O Senhor disse também a Arão: na terra deles você não terá nenhuma herança, e no meio deles você não terá nenhuma porção.
Agora olha o porquê. Eu sou a sua porção, eu sou a sua herança no meio dos filhos de Israel. Olha que coisa linda, gente. Deus está literalmente dizendo assim: você, Arão, e sua família, que são sacerdócio, eu separei vocês nessa família exclusivamente para me servir. Vocês não vão ter direito às terras lá em Canaã, mas vocês não vão ter direito porque eu, o Senhor, sou a porção de vocês e eu sou a sua herança. Meu Deus, gente. Deus é a porção e a herança do sacerdócio. E aí, olha só, deixa eu deixar, né, meus parentes. Você pode concordar, você pode não concordar. Mas eu falo por experiência própria, né? Quando Deus nos chama ao sacerdote, isso é um privilégio. Não é para ganhar dinheiro, não é para enriquecer, mas está na cara que Deus vai sustentar, está aqui. Vou dar da oferta que chega para mim e vou dar para você parte disso, a melhor parte, o peito e a coxa. Então Deus, amado, cuida do pastor, cuida da pastora. Mas até para Deus cuidar do pastor e da pastora, o pastor e a pastora têm que acreditar que Deus cuida. Que Deus cuida. Quando eu me casei aos 24 anos, eu tenho hoje 60, eu falei para o Senhor assim: Senhor, eu oro pelas pessoas, o Senhor dá casa, o Senhor dá carro, o Senhor dá tudo. Aí eu falei assim: mas eu nunca pedi uma casa para mim. Eu queria pedir, eu comprar uma casa, eu quero ter uma casa. E passado um tempo, Deus falou assim comigo: não, você não vai comprar uma casa. E ele disse: por acaso te falta algo? Eu tenho deixado você sem uma casa, sem cobertura, e eu não tenho dado segundo o desejo do teu coração. E é claro, gente, que para a gente acreditar nisso, você tem que acreditar muito em Deus. Porque é normal de todo ser humano na face da terra querer ter um cantinho, né? A gente diz: eu vou envelhecer, na aposentadoria a gente recebe pouco, né? E por aí vai, né? E aí a gente fica nesse desespero. Mas Deus falou: não. E acabou a história. Eu não fico questionando Deus. Não é não, né? E realmente, Deus nunca me deixou morar mal. Sempre Deus me deu o melhor que assim, eu também não sou de exigir, né? Eu quero morar na Zona Sul. Não, isso para mim é besteira. Eu quero morar perto da minha igreja, né? Hoje isso não consta mais nos cânones, mas antigamente nos cânones, pastor de tempo integral tinha que morar na igreja ou próximo à igreja. Então, mesmo que a lei mudou, eu acho que para que eu possa servir melhor, eu preciso morar próximo da igreja. Então, sempre é isso que eu peço ao Senhor. Mas por que Deus disse não? Está aqui. Está aqui, gente. O sacerdócio é sustentado diretamente por Deus. O Senhor disse isso para Arão: eu sou a tua porção e a tua herança. Eu não vou te dar, né? E olha que ele ouviu, né, o povo, ele ouviu Moisés, ele ouviu o próprio Deus falar da terra de Canaã, que o próprio Deus daria por porção, por herança. Mas ele ouve Deus agora dizer: você não terá herança no meio deles, você não terá nenhuma porção. Eu, o Senhor, sou a sua porção e eu sou a sua herança no meio dos filhos de Israel. Então, quando nós achamos, amados, o nosso tesouro em Deus, quando nós achamos o nosso tesouro em Deus, nós ganhamos um estoque de salvação, nós ganhamos um estoque de sabedoria, nós ganhamos um estoque, amados, de conhecimento. Deus está dizendo: a tua porção, Arão, a tua herança é o que eu dou a você em termos de salvação, de sabedoria e de conhecimento. E como eu louvo a Deus, né, que quando ele falou: eu não vou dar a casa, eu até brinquei com ele: o senhor vai voltar antes, né? Aí o Senhor vai me dar a minha mansão celestial, né? Mas você sabe que isso nunca me preocupou, porque eu tenho um Deus que me sustenta.
E o ministério pastoral é um ministério sustentado por Deus. Mas se você for para esse ministério pensando, né? Eu quero ganhar tanto, né? A igreja não tem nada. Não vai com essa cabeça. Vai preocupado em fazer a vontade de Deus naquele lugar. Vai preocupado em cuidar do rebanho que nem é seu, pertence ao Senhor. E aí Deus vai trazer as ofertas movidas. Deus vai trazer as ofertas queimadas e Ele vai dividir com você. Ele vai te sustentar, gente. E depois a gente vai ver, aí eu não sei se dá para você abrir aí na sua Bíblia, né, no livro de Obadias, capítulo 33, que é Obadias é profeta menor, né? Ele vai dizer assim, ó, isso é a visão do profeta Obadias, profeta menor, falando sobre Edom, que a gente vai ver daqui a pouco eu falar aqui sobre Edom, né? Essa tribo dos edomitas, né? Tribo de Edom, tudo é descendente, né, de Esaú, né? Tudo é descendente deles, né? E eles têm um coração endurecido por causa da soberba e da arrogância. Então, olha só o que diz, né, Obadias. Obadias é um livro que só tem um capítulo, né? Mas ele vai falar lá no verso 3, assim, olha só. O orgulho do seu coração o enganou. Você vive nas fendas da rocha, num lugar elevado, e diz em seu íntimo: quem poderá me jogar lá para baixo? 4. Ainda que você suba como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. E ele vai falar no verso de número 2, eis que fiz de você uma nação pequena entre as outras, muito desprezada. Aí que ele vai entrar. O orgulho do seu coração o enganou, né? Então, o que Deus está literalmente dizendo é que o sacerdócio não pode ter coração orgulhoso, presunçoso. Porque eu sou, porque eu tenho direito, né? Porque aqui Arão podia dizer: poxa, Deus, né? Eu tô com meu irmão desde o princípio disso tudo. Todo mundo vai ganhar uma parte na herança e eu não. Deus está dizendo: a tua herança é comigo. Eu sou a tua herança, eu sou a tua porção, né? Claro, nós estamos falando aqui do sacerdócio Arão e, portanto, do sacerdócio, mas lembrem-se que nós somos um reino de sacerdotes que reinarão sobre a terra, né? Então Deus também nos chama de sacerdócio, né? Então, obrigado, Vânia. Então, amados, nós precisamos ter muito cuidado com as coisas de Deus, gente. Isso é muito importante, que a gente possa entender que Deus é a nossa herança, Deus é a nossa porção. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, e daí? Tu tem Deus. Tu tem Deus e tu tem daquilo que Deus tem. Era isso que Deus estava falando com Arão. Os outros não podem nem chegar perto, não podem tocar, não podem comer. Mas você, Arão, você tem daquilo que eu tenho. Meu Deus, gente. Olha isso, né? Obrigado, Maria Amélia. Então, gente, vamos lá, né? Agora nós vamos ler o versículo 21, que vai falar de dízimos e os levitas, né? Os levitas, né? Arão e sua família é sacerdócio. Os levitas são pessoas da tribo de Levi, convidados a participar, né, do sacerdócio, mas cuidando das coisas. Remove as cinzas, leva para fora do arraial, cuida das coisas, né? Eles não são os sacerdotes, mas são levitas. Eles são os cuidadores, né? Eles participam, né, do templo, do tabernáculo, né? Mas eles não são os sacerdotes. Então vamos lá. Os filhos de Levi, aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda do encontro, que é o tabernáculo. E nunca mais os filhos de Israel se aproximarão da tenda do encontro, para que não levem sobre si o pecado e sejam mortos. Mas os levitas
farão o serviço da tenda do encontro e responderão por suas faltas. Este é um estatuto perpétuo para todas as suas gerações. E os levitas não terão nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Da mesma forma que o sacerdote, o levita, que ajudava a cuidar, a levar as faltas da nação de Israel, também não teriam nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, esses eu dei por herança aos levitas. Então, se você parar para ver que desde que Deus está ensinando as leis, né, eles trazem os dízimos, eles trazem as ofertas, né? Então, essa tribo, ela já recebia muito mais do que todos os outros. Os outros vão herdar a terra, os outros vão trabalhar na terra, né? Mas eles já tinham uma riqueza, que eram todos os dízimos. Ele deu por herança aos levitas. Porque eu lhes disse, vocês não terão nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. O Senhor disse mais a Moisés, fale aos levitas e diga-lhes o seguinte, quando vocês receberem dos filhos de Israel os dízimos que eu lhes dou por herança, esses dízimos vocês apresentarão uma oferta ao Senhor. Será o dízimo dos dízimos. Essa oferta de vocês será considerada como se fosse cereal da eira ou do vinho do lagar. Assim também vocês apresentarão ao Senhor uma oferta de todos os dízimos que receberem dos filhos de Israel, e deles darão a oferta ao Senhor, do Senhor Arão, o sacerdote. De todas as dádivas que receberem, vocês apresentarão toda a oferta devida ao Senhor, da melhor delas, a parte que lhe é sagrada. Né? Deixa eu só fazer um comentário, né? Nossos parênteses aqui, amados. O dízimo dos dízimos. Nós somos metodistas e na nossa lei canônica, a lei metodista, ela estipula que todas as igrejas contribuam à sede regional, aonde encontra ali o nosso bispo e a liderança, né, regional da igreja metodista, que seja enviado, né, o dízimo dos dízimos, que nós chamamos na lei metodista de cota regional. E eu quando leiga, eu ouvia muitos pastores reclamando, porque tem que mandar a cota. Não é seu, é dízimo dos dízimos, entende? E quando a igreja retém o dízimo dos dízimos, que está aqui, né, você está roubando a Deus. Assim como o membro da igreja, quando não dá o dízimo, ele está roubando a Deus, né? Então, olha como é sério a gente aprender palavra para poder obedecer, né? E isso é muito importante para a gente, é muito valioso, porque na obediência sempre há a bênção, né? Eu me lembro de uma igreja que eu fui pastora, né? E que nessa igreja a tesouraria, ela tinha uma dificuldade em abençoar primeiro a vida do sacerdote. E você vê aqui, né, que Deus está falando que ele, pessoalmente, ele é a herança e a porção do sacerdócio. Então, ao invés assim, de honrar o sacerdócio, a pessoa me pagava lá no fim do mês, né? Dia 25, 26, né? Não, primeiro a luz, primeiro não sei o quê. Nesse período curto que a tesouraria ficou, acho que foi 6 meses, um pouco mais do que isso, a igreja parou de tudo. Ela parou de crescer, ela parou de prosperar. Tudo ficou atravancado, gente. Aí Deus falou comigo, né, que na desonra do sacerdócio, a igreja fica debaixo de maldição. Aí eu falei, então, o Senhor escolhe uma pessoa. E aí o Senhor escolheu uma outra pessoa. E essa pessoa que entrou, essa pessoa virou e falou assim, pastor, eu aprendi na Bíblia, né, que o sacerdote ele é honrado. Tanto que o povo de Israel trazia, né, o cordeiro, o carneiro, né, e quem é que recebia primeiro? Quem é que enfiava, né, o garfo sem olhar para tirar a peça? O sacerdote. E Deus mesmo está dizendo aqui, eu sou a porção e a herança do sacerdócio, né?
E já no primeiro mês em que essa visão entrou em prática, né, embora que a igreja se arrastou 6 meses, né, e era até difícil poder honrar, né, o subsídio, mas essa pessoa falou: pastora, pelo menos eu já vou dar tanto, e depois, né, assim que der o completo. A igreja prosperou, cresceu, vidas foram convertidas e salvas, e prosperou a ponto da gente, amados, fazer tudo o que precisava e sobejar. Para você ver, Igreja Metodista tinha uma, em frente à comunidade da Fazendinha, né? Com tantas situações financeiramente problemáticas desses meses, né, que passou, a igreja ela veio até a ter uma doblô para levar os membros da igreja para lá e para cá. E Deus não deixava faltar nada. Quem me conhece, né, no Ministério Pastoral no distrito de Cascadura, sabia que todo ano, em setembro, mês de aniversário da igreja, eu reformava a igreja toda, fazia manutenção, limpava tudo e não faltava recurso, gente. Não faltava. Então, a gente precisa ser bíblico, tá, gente? A gente, gostando ou não gostando do pastor, a gente precisa ser bíblico, honrar, né, o ministério pastoral, mas também, né, a gente precisa ser fiel ao Senhor, trazendo os dízimos à oferta. Então, não reclama, é lei, né? Trazer o dízimo dos dízimos, é lei. Então, a gente precisa levar a presença do Senhor. Amém? Então, vamos lá. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Fale aos levitas e diga-lhes o seguinte: quando vocês receberem dos filhos de Israel os dízimos que eu lhes dou por herança, desses dízimos vocês apresentarão uma oferta ao Senhor. Eu li aqui, eu estava lá no verso 30. Vamos lá. Portanto, diga-lhes o seguinte: quando vocês oferecerem o melhor que há nos dízimos, que é o dízimo dos dízimos, isso será atribuído aos levitas como se fosse produto da eira ou produto do lagar. Vocês poderão comer isso em qualquer lugar, vocês e suas famílias, porque é a recompensa pelo serviço de vocês na tenda do encontro. Então veja que Deus está falando de sustento. 32. E vocês não levarão sobre si pecado quando deles oferecerem o melhor, e não profanem as coisas sagradas dos filhos de Israel, para que não sejam mortos. Olha que Deus, como eu disse, né, detalhista, ele ensina o mínimo detalhe. Capítulo 19, que é a água purificadora. O Senhor disse a Moisés e a Arão: esta é uma prescrição da lei que o Senhor ordenou, dizendo: diga aos filhos de Israel que tragam uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito e que não tenha ainda levado jugo. Entregue esta novilha ao sacerdote Eleazar. Este a levará para fora do arraial e ela será morta diante dele. O sacerdote Eleazar pegará um pouco do sangue com o dedo e dele aspergirá para a frente da tenda do encontro 7 vezes. À vista do sacerdote, a novilha será queimada. O couro, a carne, o sangue e o excremento, tudo será queimado. E o sacerdote, pegando um pedaço de madeira de cedro, isopo e pano de carmesim, os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então o sacerdote lavará suas roupas e banhará seu corpo em água. Depois entrará no arraial e ficará impuro até a tarde. Também o que queimou a novilha lavará as suas roupas com água e em água banhará o seu corpo e ficará impuro até a tarde. Um homem que esteja puro ajuntará a cinza da novilha e a depositará fora do arraial, num lugar puro, e esta será guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora, é oferta pelo pecado. Aquele que ajuntou a cinza da novilha lavará as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Isso será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e aos estrangeiros
que habitam no meio deles. Então, é todo um cuidado de Deus, né, para trabalhar as águas que purificam do pecado. Né? Aquela novilha que não se podia nem comer, ela tinha que ser queimada completamente, representava o pecado do povo de Israel sendo queimada, pronto de ninguém lá pegar, né, para aproveitar. Você vê que o cuidado de Deus era até o couro, né, era queimado também, né? Porque alguém podia dizer assim: essa pele de novilha aqui muito bonita, fazer um casaco para mim. Mas aquela novilha, ela carregava o pecado do povo de Israel. Então nada deveria restar, né? Tudo deveria ser queimado. Verso 11. Aquele que tocar... Lembrando, gente, que muitas dessas coisas que nós estamos lendo aqui, nós lemos em Levítico, lembra? Mas Deus, ele vai repetindo a lei para o povo não esquecer. Aquele que tocar no cadáver de uma pessoa ficará impuro durante 7 dias. No 3º dia e no 7º se purificará com esta água e ficará puro. Então aquela água daquela cinza, ela era guardada justamente para purificação. Mas se no 3º dia e no 7º dia não se purificar, não ficará puro. E todo aquele que tocar no cadáver de uma pessoa e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Essa pessoa será eliminada de Israel. Porque a água purificadora não foi aspergida sobre essa pessoa. Ficará impura. E a sua impureza ainda está nela, né? Graças ao nosso Deus, né, Todo-Poderoso, né, Jesus, que pagou o preço do resgate pela nossa vida, ele nos purificou de todo pecado, de toda injustiça, pelo sangue. Pelo sangue. E lembrando, né, que quando ele estava na cruz, né, e o soldado, né, com uma lança, né, cutucou o lado direito dele, saiu água purificadora. Olha isso, gente. E esta é a lei quando alguém morrer numa tenda. Todo aquele que entrar nessa tenda e todo aquele que nela estiver ficarão impuros durante 7 dias. Também toda vasilha aberta sobre a qual não houver tampa amarrada ficará impura. E todo aquele que no campo aberto tocar em alguém que seja morto pela espada e outro morto nos ossos de alguma pessoa ou numa sepultura, ficará impuro durante 7 dias. Todo esse cuidado de Deus hoje tem uma lógica tremenda, né? Por quê? Quando a pessoa morre, né, e vem a rigidez cadavérica, dos poros da pessoa começa a sair, começa a eliminar, né? Às vezes até como numa forma não é, claro, não é uma fumaça visível, né? Mas é para você poder entender. E isso que sai do corpo, né? Quem trabalha em cemitério vê isso assim com muita frequência, né? A terra se racha, né? As covas rasam e sai como se fosse à noite se vê melhor. Uma fumaça, mas na verdade é um vapor que sai do corpo e condensa, né? E é claro que existem as bactérias aeróbicas e elas acabam passando, né? Então, era o cuidado de Deus para que não houvesse contaminação. Para a pessoa impura, pegarão da cinza da queima da oferta pelo pecado e esta cinza porão água corrente num vaso. Um homem puro pegará isopo, molhará naquela água e aspergirá sobre aquela tenda, sobre todos os utensílios e sobre as pessoas que ali estiverem. Também aspergirá sobre quem tocar nos ossos em alguém que foi morto ou que morreu ou numa sepultura. O puro aspergirá sobre o impuro no 3º dia e no 7º dia. Deverá purificá-lo no 7º dia. E a pessoa que era impura lavará as suas roupas, se banhará na água e à tarde ficará pura. No entanto, a pessoa que estiver impura e não se purificar, essa será eliminada do meio da congregação, porque contaminou o santuário do Senhor.
água purificadora não foi aspergida sobre ela e está impura. Isto será um estatuto perpétuo para eles. Aquele que aspergir a água purificadora lavará as suas roupas, e quem tocar a água purificadora ficará impuro até a tarde. Tudo o que uma pessoa impura tocar também ficará impuro, e quem a tocar ficará impuro até a tarde. Lembrando que a gente leu essas mesmas orientações no livro de Levíticos, né? E eu fiz até aqui o comentário, nossos parênteses, né? Das pessoas que tocam o morto, e a questão do espírito familiar e espíritos imundos que podia estar na vida daquela pessoa, e que a pessoa, quando toca, aquele espírito não vai ter mais aquele corpo, né? E ele pode se apegar às pessoas. Aí a gente vai ver com frequência pessoas dizendo, né? Eu estou vendo fulano de tal na minha casa, eu vejo nitidamente. Não está vendo a pessoa. Ao homem é permitido viver uma só vez e depois disso o juízo. Mas está vendo o espírito familiar que poderia estar na vida daquela pessoa. Entende? E que, é claro, se apegou. Aí a Bíblia diz, ficará impuro. Né? E eu me lembro, ainda juvenil, ouvi várias pessoas mais idosas, né, falar que a roupa que a gente vai no enterro, lá no cemitério, né, a gente precisa lavar e tomar banho, né? Eu vi por muitas décadas pessoas mais velhas ensinar isso, né? Está aqui na palavra. Agora o capítulo 20. O capítulo 20 começa falando da morte de Miriam. Toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Zim, no primeiro mês, e o povo ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e ali ela foi sepultada. Verso 2. Essa passagem é muito forte, você já deve ter ouvido várias vezes em pregação. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo discutiu com Moisés, dizendo: antes tivéssemos morrido, olha, mesmo papo lá no passado, né? Antes tivéssemos morrido quando os nossos irmãos morreram diante do Senhor. Lembrando que vários, né, morreram de peste, morreram de praga, morreram porque a terra se abriu e eles foram consumidos, né? E aí eles estão dizendo aqui, antes tivéssemos morrido quando os nossos irmãos morreram diante do Senhor. É verdade, José. Porque vocês trouxeram a congregação do Senhor a esse deserto para morrermos aqui, nós e os nossos animais, né? Por que vocês fizeram isso? Olha isso, gente. Será que eles não cansam, né, de murmurar, né? E por que vocês nos tiraram do Egito para nos trazer a este lugar horrível, onde não há cereais, nem figo, nem vinha, nem romãs, nem água para beber? Então Moisés e Arão saíram da presença do povo, foram para a porta da tenda do encontro e se lançaram sobre seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Olha como é que Deus, ele vem quando a gente se humilha diante do Senhor. Se lançar diante da porta do encontro era se ajoelhar e se inclinar diante do Senhor. E aí o Senhor aparecia. Olha que tremendo. E o Senhor disse a Moisés: pegue o seu bordão. Moisés nem falou nada, Deus já estava vendo. Pegue o seu bordão e ajunte o povo e Arão, o seu irmão. E diante do povo, falem a rocha. Guarda aí, frisa aí na tua Bíblia. Falem a rocha. E ela dará a sua água. Assim vocês tirarão água da rocha e darão a beber à congregação e aos animais. Você vê que era um milagre, né? Porque sair água da terra pode ser provável, mas da rocha. Então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor. Como este bordão lhe havia ordenado, Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Então Moisés lhes disse: agora escutem, rebeldes. Será que teremos de fazer com que saia água desta rocha para vocês? Foi isso que Deus falou, gente.
será que temos de fazer que saia água da rocha para vocês? Olha isso, verso 11. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e a congregação e seus animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: por que não creram em mim para me santificarem diante dos filhos de Israel? Vocês não farão entrar este povo na terra que lhe dei. São essas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel discutiram com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Águas de Meribá. A palavra Meribá significa reclamação. Águas da reclamação. Só que Deus não mandou ele bater na rocha. Ele disse, fala a rocha. Ele tinha que chegar para a rocha e dizer assim, dê água. E aí a água ia jorrar. Mas até ele mesmo, amados, que agiu de forma presunçosa, Moisés já estava ali perdendo a paciência, ele age de forma presunçosa, já que Deus não mandou ele bater na rocha, só mandou ele falar a rocha. Porque Moisés acabou deixando que a raiva, né, e a frustração falasse mais alto do que a recomendação de Deus para ele. Olha que maluquice. Ele que nunca fez isso, gente, né? Então Deus acabou tendo que exercer juízo. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Você viu que quando Deus teve de punir os filhos de Arão, Deus puniu, né? E agora aqui, né, Deus não pode fazer acepção de pessoas com Moisés. E aí, por causa disso, né, Deus acaba, por Moisés ser líder, e como líder, ele tem que dar exemplo, e ele não deu exemplo, né, de honrar a Deus, exemplo de honrar a Deus, e ele não deu, aí Deus libera já aqui o juízo. E aí ele diz para eles, porque vocês não creram em mim e me santificaram diante dos filhos de Israel, vocês não vão fazer com que esse povo herde a terra que eu te dei. Lembrando, né, que o Senhor várias vezes se aborreceu com Israel, então deu a terra a Moisés e Arão. Agora ele está dizendo, vocês não vão fazer esse povo entrar na terra. Porque Deus se aborreceu, né? Ele sabia que naquele ponto estava tão perto já, né? Moisés tinha que honrar a Deus. Mas quando ele bateu na rocha, ele desonrou a Deus. Lembrando, né, gente, que a gente está falando isso desde Levítico, né? Obediência traz bênção. Tal qual a desobediência vai trazer consequências desagradáveis. Meu Deus. Olha, isso é um alerta, tá? É um alerta. Porque você pode estar tão perto da tua bênção e perder a bênção. Porque você fica zangado, com raiva, frustrado. Olha aí, gente. Olha isso. Oi, amor. Meu marido entrou, gente. Paz, Ivan. Deus abençoe. Já está de volta em Santiago. Depois de 9h30 de viagem. Então, vamos lá, gente. É agora verso 14, tá bom? Moisés solicita passagem por Edom. Lembra que eu falei de Edom lá no profeta menor Obadias? Né? Então, olha agora. De Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei Edom para dizer-lhe: assim diz o seu irmão Israel, você conhece todas as aflições que nos sobrevieram. Sabe como nossos pais desceram ao Egito e nós moramos no Egito muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram a nós e a nossos pais. Clamamos ao Senhor e ele ouviu a nossa voz e mandou o anjo e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins do país. Deixe-nos passar pela sua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, não beberemos água dos poços, iremos pela estrada real. Nós
não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelo seu país. Você vê, eles não iam fazer nada, gente. Não iam comer, não iam beber, não iam fazer nada. A única coisa que eles iam fazer, que eles iam fazer era simplesmente passar. E pela estrada real, a estrada que todo mundo ia ver eles passando. E ia ver também se eles mexessem alguma coisa. Né? Mas olha só o que aconteceu. Vamos lá. 17. Deixe-nos passar pela sua terra. Não passaremos pelo campo nem vinha, não beberemos água dos poços, iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda até que passemos pelo seu país. Porém, o rei de Edom respondeu: não passem por aqui. Se o fizerem, sairei com a espada ao encontro de vocês. Lembrando, gente, que eles não eram inimigos. Por isso ele fala: eu estou aqui pedindo em nome do teu irmão Israel, né? Que Jacó é Israel. E Jacó era irmão de Esaú. Então, aquela turma ali é descendente de Esaú. E aí ele diz assim, ó. Então os filhos de Israel lhe disseram: passaremos pelo caminho principal. E se nós, de nosso gado, beber das águas de vocês, pagaremos o preço delas. Não queremos outra coisa a não ser passar a pé, é que encurtaria o caminho. Mas o rei de Edom respondeu: vocês não podem passar. E o rei de Edom veio ao encontro deles com muita gente e com mão forte, quer dizer, veio com a briga. Assim, os edomitas se recusaram a deixar Israel passar pelo seu país, e por isso Israel se desviou dali. Olha bem, amados, mas por que Deus permitiu? Porque Deus iria sempre adiante deles, abriu o mar vermelho. Por que não inclinaria o coração de um parente, familiar distante, né? Mas por que não? É simples, amados. Nós, guarda isso aí no teu coração, nós não somos vítimas das circunstâncias. Tem muito crente que se acha vítima da circunstância. Ai, porque Deus permitiu, eu agora perdi tudo. Nós não somos vítimas das circunstâncias, porque Deus provê tudo que a gente precisa no caminho. No caminho da fé, no caminho da esperança, no caminho da convicção, né? Mas não no caminho, evidentemente, da dúvida, do medo, da insegurança. Mas no caminho da fé, eu tenho um Deus provedor, Deus provê tudo. Eu hoje, daqui a pouco, né? Daqui a 6 minutos, vamos estar levantando um clamor, né? Pelas pessoas que perderam tudo. Você crê que Deus pode trazer à existência tudo que não existe, gente? Eu creio nisso. Porque é isso que Israel está vivendo aqui. Um povo que não tinha nada, estava debaixo de escravidão, 430 anos. Mas já quando saiu do Egito, já saiu com ouro, com gado, com bens. Entende? Nós precisamos crer nesse Deus que pode mover o coração das pessoas para nos ajudar. Mas Edom não entendeu isso. Eles eram descendentes de Esaú, mas não quiseram nem sequer deixar passar, gente. Eles eram parentes longínquos de Jacó, mas era. Mas aí, Obadias, que nós lemos lá, né, vai mostrar claramente que no tempo certo, Deus julgou a maldade de Edom. Né? O livro de Obadias, o profeta Obadias, ele ali é a sentença de Deus sobre Edom, pelo que eles fizeram, de não deixar Israel passar. E olha que Moisés falou: não vamos beber, não vamos comer, vamos passar na estrada principal, mas se acontecer de alguém comer alguma coisa, ou até o gado beber água, a gente paga. Era só deixar passar, gente. Meu Deus, né? Vamos lá, verso 22. Então partiram de Cádiz, e os filhos de Israel, toda a congregação, foram ao monte Or. Quer dizer, eles poderiam passar na estrada principal, tiveram que subir monte. O Senhor disse a Moisés e Arão no monte Or:
nos confins da terra de Edom, né? E olha bem, amados, lembrando, né, que Deus não estava livrando a cara de Arão nem de Moisés, porque eles bateram na rocha. Verso 24. Arão será, olha o que ele diz. Ele chama Arão e Moisés nesse monte, e Deus diz o seguinte: Arão será reunido a seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois vocês foram rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Chame Arão e Eleazar, o filho dele, e diga-lhes que subam o monte Hor. Depois tire as vestes sacerdotais de Arão, coloque-as em Eleazar, o filho dele, porque Arão será reunido a seu povo e ali morrerá. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado, subiram o monte Hor, diante dos olhos de toda a congregação. Moisés tirou as vestes sacerdotais de Arão, a pôs em Eleazar, o filho dele, e Arão morreu. Olha como era simples para Deus a morte dos seus santos, gente. Não tinha doença, não tinha sinais da debilidade pela velhice, andavam, né, dias e dias pelo deserto, mas Deus falou, ele vai morrer. E morreu. Passou a veste sacerdotal, né, o ofício sacerdotal, portanto, para o filho, e morreu. Ali naquele monte, né, nos confins de Edom. Depois disso, Moisés e Eleazar, não era mais Moisés e Arão, desceram do monte. E quando toda a congregação soube que Arão era morto, toda a casa de Israel chorou por Arão durante 30 dias. Meu Deus, gente. Como isso é forte, né? Como isso é forte, né? Deus falou que Arão e Moisés não iam levar o povo a herdar a terra. Aí a primeira coisa que Deus fez foi permitir, né, que Edom não facilitasse o caminho. E por quê? Porque Deus, lá naquele monte, né, o monte Hor, ele ali eliminou Arão da caminhada. Acabou. Foi até aqui. Mas por quê? Porque eles foram rebeldes ao Senhor. Aí a gente para pensar quantas vezes, não só a gente, né? A gente vê pessoas também que são rebeldes ao Senhor, são rebeldes ao seu sacerdote, são rebeldes diante de Deus e não quer ter consequências, gente. A gente está vendo aqui as consequências de quando a gente anda em desobediência e as consequências de quando a gente obedece. As bênçãos vêm quando obedece, mas as consequências vêm quando a gente não obedece. Não é fácil, gente. Não é fácil, né? Então, a gente tem visto que muitas coisas acontecem sobre a terra porque a gente não obedece, né? Então, gente, eu não quero assim obrigar, né, ninguém a ficar na live, né? Porque a gente vai fazer um clamor. Então, eu vou finalizar essa live e imediatamente eu vou entrar na live do clamor. Esse clamor ele vai abranger alguns distritos que foram muito afetados, inclusive o nosso aqui em Nova Iguaçu, né? A gente teve aí algumas igrejas que foram afetadas, graças a Deus ninguém morreu, né? Mas muita lama, muita sujeira, e algumas casas, né? Inclusive casas de pastor. Mas a gente vai levantar um clamor e eu vou explicar direitinho, tá? Então eu vou finalizar aqui abençoando a tua vida, e aí depois eu vou entrar no clamor. Se você quiser entrar, é só você acessar, tá bom? Porque vai ter gente que vai estar entrando exclusivamente pelo clamor, né? Então eu quero levantar o clamor. Eu prefiro que seja assim, tá? Eu ia fazer direto aqui, mas eu estou obedecendo, né, um comando que Deus está dando, tá bom? Então, Deus abençoe sua vida. Amanhã nós estaremos aqui fazendo a leitura, né, ainda de números, amém, gente? Ainda de números, né? No livro capítulos 21, 22, 23 e 24, ou seja,
Amanhã vão ser 4 capítulos, tá? Mas nós já estamos quase terminando Números. Mais um livro aí na nossa caminhada, tá? Sim, eu vi o rapaz que socorreu, né? Aquela família, né? Que estava dentro de um carro na hora certa, né, gente? Que Deus segurou. Com certeza um anjo segurou aquele carro. Porque foi a mulher sair em segurança, né? E o carro foi levado pelas águas. É Deus cuidando da gente. Então Deus abençoe sua vida. E se você quiser fazer parte do clamor, é só entrar, né? No mesmo Face, né? Marisol.Marques, tá? Deus abençoe. Deus te guarde, Deus te proteja. E quem quiser, vem para o clamor, tá? A paz do Senhor.